continua criando até hoje. Você perdeu uma grande oportunidade de dar um glória a Deus bem pentecostal, irmãos. Repete assim comigo: a palavra de Deus continua. Fala, continua. Continua. Aleluia. Até hoje, a palavra de Deus continua criando, irmãos. Existem pelo menos duas expressões, irmãos. Eu anotei algumas coisas aqui porque foi muito preciosa essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não quero perder nada, irmãos. Existem pelo menos duas expressões bíblicas fundamentais que nos garantem uma vida cristã bem-sucedida. E essas duas expressões disse Deus e está escrito. Fala assim, ó, disse Deus e está escrito. Fala assim, se foi Deus quem disse, já é. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando Deus fala alguma coisa, para Ele já existe, irmãos. A Bíblia é clara nisso e fala que tudo que foi criado pela palavra, saiu da boca de Deus. E aí talvez você pense assim, mas o homem não foi assim. O homem, Deus criou com as suas mãos, do pó da terra, formou um bonequinho lá e depois soprou o fôlego de vida nas narinas. Sim, foi assim. Só que antes de Deus fazer essa obra, Ele juntou a Trindade lá, Pai, Filho e Espírito Santo, e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então, até o homem, Deus começou criando pela palavra da sua boca. Quando Deus falou, façamos, para Ele já estava feito, irmãos. Então, quando você ouvir uma palavra que vem da boca de Deus, qual é a palavra que vem da boca de Deus, irmãos? É o que a Bíblia diz a nosso favor. Nem tudo que está na Bíblia foi Deus quem disse, mas tudo que está na Bíblia foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever para algum fim proveitoso nosso. Por exemplo, uma palavra que Deus não disse. O salmista diz no Salmo 14, não há Deus. Só que a Bíblia diz que disse o nécio na sua estutícia. Não há Deus. Isso não foi Deus quem disse. A gente vê as pessoas pregando sobre o livro de Jó. Se a gente for ver, mais de 80% do livro de Jó não foi Deus quem disse, foi Jó quem disse. A história de Jó só muda quando ele consegue ouvir o que Deus disse e consegue proceder de acordo como Deus disse. É tão importante, irmãos, você crer no que a Bíblia diz, porque isso vai confrontar muitas coisas que a gente pratica, porque nós ouvimos como se fosse Deus falando e não foi. Por isso é importante o crente ler a Bíblia, irmãos. Quando a gente fala, leia a sua Bíblia, interessante que a única religião, se a gente for tratar assim, que incentiva todos a lerem a Bíblia, lerem sua profissão de fé, somos nós cristãos. E uma coisa que agradava a Paulo era isso, quando ele encontra uma igreja que examinava as Escrituras naquilo que Paulo pregava. E a gente lança um desafio, tudo que eu vou falar aqui hoje, eu lanço um desafio para você, e não é para me justificar, nem para me promover, mas é porque você se guarde na palavra. Tudo que eu ministrar aqui hoje, veja na sua Bíblia se é como eu estou falando. Porque muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós recebemos palavras distorcidas, recebemos como verdade e guardamos aquilo e não funciona na nossa vida. E às vezes a gente fica resistindo em perseverar naquilo ali que não traz resultado nenhum para a nossa vida e não se abre para o que a Bíblia de fato diz. Por isso que essas duas expressões, irmãos, são muito importantes. Quando eu falei para você, disse Deus e está escrito. Por quê? Porque as pessoas têm mania de falar, eu creio em Deus. E a minha pergunta eu faço para mim e para você, nós cremos na Bíblia como ela diz? Isso é que faz a diferença. Se disse Deus, irmãos, é assim. Amém?
Porque quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou entrando em acordo com a mesma coisa que Deus diz de mim. A importância de você conhecer a palavra de Deus é porque quando você conhece o que Deus pensa e fala de você, e você entra em acordo com aquilo que Deus pensa e fala de você, é assim que vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz: andarão dois juntos, se não houver entre acordo. Como que eu posso andar com Deus se eu não falo a mesma coisa que Ele diz? Eu preciso entrar em acordo com o que Deus diz de mim. Isso me faz andar, irmãos, acima das circunstâncias. Isso faz com que eu não fique preso no que as circunstâncias estão me mostrando. Isso me faz andar acima, muitas vezes, de um diagnóstico médico. Muitas vezes, irmãos, a gente andar acima do que você abriu agora aí seu celular e foi fazer uma oferta e você viu lá sua conta no vermelho. Porque o que a Bíblia diz é a verdade sobre nossa vida. A Bíblia diz que o justo, ele não anda pelo que ele vê, ele anda por aquilo que ele crê. E a gente vê 4 passagens bíblicas falando que o justo viverá da fé. A gente vê em Romanos 1,17, a gente vê lá em Gálatas 3, e quando chega em Hebreus, irmãos, 10,38, eu falei isso aqui, a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. A Bíblia nos chama de justo. Justo é aquele que foi justificado por aquilo que Cristo fez. 2 Coríntios 5,21 diz que nós fomos justificados, nós somos justos. Então o Filho, aquele que nasceu de novo, foi justificado, não pelas suas obras, mas por aquilo que Cristo fez. Então se alguém perguntar quem você é, você fala: eu sou filho amado e justificado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Agora, pega isso aqui, irmãos. Eu aprendi isso aqui, e isso aqui é extraordinário. A palavra de Deus, pega isso aqui, irmãos. A palavra de Deus na minha e na sua boca é a mesma coisa que a palavra de Deus na boca de Jesus. Porque a palavra de Deus, quando é liberada, irmãos, quando a palavra de Deus é liberada, ela não volta vazia, ela fica ecoando até que ela encontre um coração que crê para encontrar pouso. Você pegou isso aqui, irmãos? Por isso que eu falei que a palavra de Deus continua criando até hoje. Quando você libera uma palavra da parte de Deus, ela, se eu liberar aqui agora, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Quando eu libero essa palavra, ela não vai voltar vazia, irmãos. Quando ela encontrar um coração que crê nessa verdade, ela vai pousar ali e vai produzir resultado. Aleluia! Irmão, não despreze o que a palavra diz em detrimento do que você aprendeu distorcido. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu contei uma vez o testemunho aqui. Eu sei o que é ser orgulhoso por aquilo que você acha que sabe da própria palavra. Eu já resisti verdades bíblicas simplesmente pelo conceito que eu tinha, que eu já até ensinava, e eu já tive que subir no púlpito para a igreja que eu pastoreava e pedir perdão porque eu estava ensinando errado, irmãos. Então eu não estou falando para você desprezar tudo que você aprendeu, mas ouve o que a palavra diz, vê se é verdade e se confronta o teu entendimento e se submeta a essa palavra, porque ela vai produzir resultado na sua vida. Tem pessoas, irmãos, passando luta há anos, lutando da mesma forma, com as mesmas armas, totalmente distorcida da palavra, não funciona e não abre o coração para receber algo novo, irmãos. E eu creio, irmão, estava conversando isso com a minha esposa essa semana. Eu tenho um sonho, irmãos, parece com o pastor Edilberto também. Eu tenho um sonho que está em Atos 10, 44, irmãos. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, enquanto Pedro falava,
Pedro não estava botando a mão na cabeça de ninguém, não estava ungindo ninguém com óleo. Pedro estava pregando a palavra, ele estava falando a palavra. E a Bíblia diz que todos que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo, irmãos. Receberam o batismo com o Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, foram batizados nas águas, voltaram para casa alegres. Só enquanto estavam ouvindo a palavra, irmãos. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo e ouvir. Essa palavra ouvir no original quer dizer ouvindo, indo. Quanto mais você ouve a palavra, irmãos, mais ela gera fé no teu coração, porque no final de tudo, o que vai produzir resultado em nós é a palavra viva de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. É a palavra de Deus que nos sustenta, irmãos. É a palavra de Deus que produz resultado. É a palavra de Deus liberada que entra, que cai no nosso coração. É essa palavra que produz resultado. Essa palavra que traz cura, essa palavra que traz provisão, essa palavra que traz salvação, essa palavra que traz renovo, essa palavra que traz vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. A gente fala muito de Isaías 53, 4, 5. Mas no versículo 1 de Isaías 53 diz assim, ó, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem está crendo nessa pregação, irmãos? Eu não estou perguntando quem está crendo no pregador. Eu estou perguntando quem está crendo na pregação. Quem está crendo na palavra que está sendo enviada. Você pode resistir ao que eu digo, mas não deve resistir ao que a palavra diz. Eu já tive, irmãos, em cultos, que o pregador estava pregando e estava pregando heresia. Mas quando ele lia a palavra, eu dava glória a Deus. Porque a palavra é verdade absoluta, irmãos. A gente já cansou de ver pessoas pegam a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia e prega nada a ver com o que está na palavra. Você já viu isso? Totalmente distorcido. A palavra de Deus é suficiente. Minha esposa falou aqui quando abriu o culto. Jesus é suficiente. Amém? Glória a Deus. Nada que eu estou falando aqui, irmãos, é para condenar você. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo desperte teu coração para o que a Bíblia diz. Amém? Talvez a cura ainda não tenha se manifestado na sua vida, porque você está esperando para ser curado. Mas o que a palavra diz de fato é que você já foi curado. A gente não falou aqui em Isaías 53, 4, 5, irmãos? Eu não estou falando o que você está sentindo, não estou falando do diagnóstico que você recebeu. Tudo bem, irmãos? Os médicos são bênção de Deus para a nossa vida, os diagnósticos podem ser legítimos, mas existe uma verdade acima do diagnóstico. E Isaías 53, 4, 5 afirma, o que a Bíblia diz é que Jesus levou sobre ele. E o maravilhoso é que isso foi profetizado, irmãos. 700 anos antes de Jesus vir, e Isaías profetizou como se já tivesse acontecido, que ele diz que levou, o verbo está no passado. E qual é o bom disso? Que isso em Cristo Jesus se cumpriu, irmãos. E 1 Pedro 2,24 fala isso, ratifica isso. Diz que nós somos sarados, que Jesus levou sobre ele. Aleluia! Glória a Deus. Ah, mas então, pastor, então por que eu não recebo cura? Pega isso aqui, irmãos. Na nova aliança, a única batalha que a palavra nos orienta a batalhar, está lá no livro de Judas, é diligentemente pela fé santíssima, que uma vez foi entregue aos santos. Porque se o justo ele vive da fé, ele vai precisar da fé para viver. E Deus ele é tão justo que ele derramou essa medida de fé sobre nós. E a Bíblia diz que sobre os santos, ele derramou a fé santíssima, que é a mesma fé do tipo de Deus. Agora, pega isso aqui, irmãos. Não existe uma fé para salvação, uma fé para cura, uma fé para finanças, uma fé para salvar marido, para salvar a esposa. É a fé santíssima, é a mesma fé, irmãos. A mesma fé que eu tive para confessar, para crer em Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador da minha vida, essa mesma fé funciona para cura, funciona para a vida financeira,
funciona para restauração de família. A questão é, quem creu na pregação? Quem creu na palavra? Aleluia. 1 Coríntios 2,12, abre, irmãos. Esse aqui eu gosto muito. E depois que eu ler esse versículo aqui, irmãos, eu vou liberar algo sobre sua vida. E eu vou estar profetizando sobre sua vida. Pega isso, em nome de Jesus. 1 Coríntios 2,12, é a versão Ara que está aí. Vamos lá então, ó. Nós, porém, fala assim, nós. Ah, então somos nós. Então somos todos nós. Então tá, nós, porém. Cadê? Volta lá. Está aqui, tá aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de... Para quê, irmão? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, fazendo muito sacrifício, labutando, merecendo. A princípio, não foi merecimento. Hoje nós somos filhos e temos direito, irmãos. Mas a Bíblia diz que foi nos dado gratuitamente. Agora, veja bem, a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito para que nós possamos agora receber pela fé o que nos foi dado gratuitamente, irmãos. Ou seja, o justo que nasceu de novo, o filho que agora está na família de Deus, agora que é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, é herdeiro de todas as promessas, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo Espírito que habita dentro de nós, gratuitamente nós recebemos das promessas de Deus. E aí nós que temos o Espírito, o que nós recebemos gratuitamente? Agora pega isso aqui, irmãos, que eu estou profetizando sobre sua vida. E eu aprendi que quando alguém libera alguma coisa de Deus sobre a minha vida, eu recebo assim, ó. Já viu quando você vai pedir dinheiro para teu pai, para tua mãe, quando você pedir, você não vem com a mãozinha assim, faz assim, ó. Olha só, porque você recebeu o Espírito de Deus, porque você nasceu de novo, porque você faz parte da família de Deus, você recebeu, olha aqui, ó, vida eterna, um Espírito novo, filiação celestial, provisão financeira, saúde divina, cura das enfermidades físicas, cura da alma, o fruto do Espírito em toda a sua plenitude e uma nova família. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aí eu vou falar de novo. Talvez alguém não tenha ouvido eu falar isso aqui. Pô, mas você só prega coisa boa? Se você quiser ouvir coisa ruim, irmão, vai para outro lugar. Porque aqui, a minha Bíblia não fala nada ruim, irmãos. A Bíblia só fala coisa boa para mim. Até quando Deus me corrige é bom. Porque a Bíblia diz que o pai só corrige o filho que ama. E a Bíblia diz que é para aproveitamento que ele nos corrige, irmãos. Talvez você esteja sendo confrontado por essas verdades que a Bíblia diz. Porque talvez você nunca tenha prestado atenção no que de fato a Bíblia diz. E você está preso naquilo que você aprendeu. Tudo isso recebemos pela fé no consumado de Jesus. Aleluia. E tudo isso que eu falei ali está escrito. Aleluia. Hebreus 11:6, abre aí, joga aí também isso aí, eu sei que todo mundo sabe, mas eu quero ler com você. Hebreus 11:6, de fato, ou seja, sem dúvida nenhuma, está definido, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Até aí, irmãos. Você acha que Deus é justo ou injusto? Deus é justo. Então a Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que todos nós que nascemos de novo temos condições de agradar a Deus. Desde que tudo que nós façamos seja pela fé. Às vezes a gente fala assim, eu preciso agradar a Deus, e pensa que são as nossas obras que agradam a Deus. Às vezes a gente fala assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Sim, a obra é de Deus, não é sua. A Bíblia já diz, a obra é de Deus. Só que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer qualquer coisa para Deus, irmão. Você pode estar em todos os cultos, todas as reuniões, e você deve estar, se você puder, é bom estar, congregar, mas se não for por fé, não vai produzir resultado. A diferença é essa, irmãos. É o que a gente faz em fé e o que a gente faz na força do nosso braço, na nossa justiça própria.
Essa é a diferença. Se foi feito em fé, na palavra, vai funcionar. Porque a palavra de Deus é verdade absoluta. Amém, irmãos? Hebreus 10, 36. Mais um pouquinho na frente, Hebreus 10, 36 diz assim: com efeito, uma corrida aqui que tem que ser ainda. Esperava que o pastor fizesse assim, ó, vai. Mas ele não fez, irmão. Puxa vida. Hebreus 10, 36. Irmão, sabe qual é o meu sonho também? Eu estou vendo aqui, ó, a pastora Rosineide, quando eu prego, eu não sei se ela está anotando o que eu estou falando errado ou se ela está anotando a pregação. Estou brincando. Mas eu vejo ela anotando ali, da minha época, que é a época do Marcão. Ficar sozinho não. A gente via as pessoas chegar com caderno, papel ofício na igreja, caneta, né? E as pessoas anotavam a pregação, ia para casa, ruminava aquilo. Sabe qual o sonho que eu tenho também, pastor? De voltar a ouvir os barulhinhos da Bíblia de papel na igreja. Eu prego aqui olhando no tablet, sabe por quê, irmãos? Porque eu não gosto de usar óculos. Então os versículos eu jogo tudo aqui, que eu boto a letra do tamanho do meu rosto, né, que aí eu enxergo. Mas o meu sonho, irmãos, é a gente usar a Bíblia. As pessoas hoje não sabem abrir Bíblia porque não usam Bíblia. Nem celular. Sabe qual é um sonho que eu também tenho, pastor? Isso não é uma campanha, não. Eu não gosto disso aqui. Isso é benção. Mas, sabe, se você fala assim, ó, não projeta ali não, pede os irmãos para abrir. Tem gente que não abre nem no celular. E aí não sabe nem manusear a palavra. Hebreus 10, 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê, irmãos? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora, olha aqui, irmãos. Talvez você esteja falando assim, mas desde você quando começou a ensinar essas coisas aqui, eu tenho confessado a palavra, eu tenho procurado fazer, eu tenho ouvido o anjo estar falando ali, não. O anjo, estou tomando meu remédio, estou orando, estou confessando antes, ele está se firmando nisso. Sabe, glória a Deus por isso. Talvez você tenha começado a fazer, às vezes a gente faz isso e para, porque acha que não está dando resultado. Só que a Bíblia diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Quanto tempo eu e você passamos ouvindo mentiras? Quanto tempo você passou na sua família que não era cristã, nasceu, cresceu numa família falando que você não ia dar em nada, que você não prestava para nada, que você não aprendia, que não entra na sua cabeça de jeito nenhum. E aí você acha que 2 dias, você confessando a palavra de Deus, vai mudar tudo isso? Bom se fosse assim, irmãos. Então a gente precisa jogar a verdade em cima do engano. Ninguém constrói casa nova em cima de uma casa velha. Reforma demora, né, pastor? Normalmente, às vezes, tem que derrubar tudo, tem que fazer alicerces novos. O que nós temos feito aqui, irmãos, nós temos colocado alicerce, nós estamos colocando o fundamento do Evangelho no seu coração, para que você construa sobre o fundamento verdadeiro da palavra. Sabe a historinha das 2 casas que foram construídas? Uma sobre a areia, a outra sobre a rocha. A tempestade veio igual para as duas, irmãos. Mas a que perseverou em pé foi a que foi construída sobre a rocha. Sabe, o tempo de desconstrução dói, eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu e minha esposa literalmente choramos. Minha esposa chegou a entrar em crise uma vez, com tanto engano que tinha, doía. Eu falei que eu já joguei livro longe, e quando eu fui ver, o que estava escrito no livro estava certo, era eu que estava errado. É sério. Então permita que Deus desconstrua. A Bíblia diz que toda planta que o Pai não plantou, Ele vai arrancar. Deus está arrancando de nós, irmãos, planta que Ele não plantou, coisa que não é a palavra dEle. Ele está construindo um alicerce, a fé é o firme fundamento. A gente vai lá em Judas, eu queria pregar sobre isso, mas não vou pregar, né? Judas fala que a gente deve edificar a nossa vida sobre a fé santíssima. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Gênesis. Não, vou pular isso aqui.
Pega isso aqui. Quando Deus diz alguma coisa, para ele já está pronto. Lembra que eu falei no início? Aí você fala, mas foi Deus quem disse. Então veja isso aqui, joga aí Efésios 5:1. Uma vez eu estava ensinando na igreja, falando sobre o que Jesus fez, aí o irmão falou assim, mas isso aí foi Jesus quem fez. Aí eu falei para ele assim, só tem uma coisa, tudo que Jesus fez na terra, ele fez como homem, para ser exemplo para nós. Aí olha isso aqui, ó. Sede, pois, como filhos. Você lembra que eu falei no início? Que a palavra de Deus na minha e na sua boca é a mesma coisa que a palavra de Deus na boca de Jesus? Agora a palavra está dizendo, sede, pois, imitadores. Imite a Deus, faça como Deus, irmãos, que vai dar certo. Em nome de Jesus. Palavra de Deus na minha boca, na sua boca, é a mesma coisa como a palavra de Deus na boca de Jesus. Aleluia. Hebreus 11:3. Eu nunca consigo terminar de pregar essa mensagem aqui. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, eu falo aqui, você vê o que eu estou falando? Você ouve o que eu estou falando? Mas se eu falar aqui agora, elefante branco, duvido se você não visualizou um elefante branco. Se eu falar aqui o cachorro caramelo, você entende, irmãos? Que palavras geram imagens. Quando Jesus falava, ele já estava vendo. E tudo que Jesus falava se manifestava. O que você está precisando agora, irmãos? Você está precisando da salvação do seu esposo, da restauração do seu marido. Você está precisando que se manifeste uma cura sobrenatural na sua vida, em alguém da sua família. Você está precisando que amanhã Deus faça um milagre na sua vida financeira. Você está precisando que Deus renove o seu prazer de congregar, renove o seu prazer de servir. O que você está precisando, irmãos? Fala o que a Bíblia diz a respeito disso, e você vai ter o que você falou, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas isso é positivismo, pastor. Sim, claro que é. Claro que é, irmão. A palavra de Deus vai falar de alguma coisa negativa? Eu falo o que eu quero, eu estou sendo positivo no que eu quero. Tem algum pecado nisso, irmãos? Pecado é você falar contra o que a Bíblia diz. Eu disse aqui, soberba é você falar contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é próspero, você diz que você é miserável. A palavra de Deus diz que você é curado, você diz que é doente. A palavra de Deus diz que tua família é uma bênção, você diz que a tua família não presta. Isso é soberba, irmãos. Falar contra a palavra. Romanos 4,17. Romanos 4,17. Já estou indo para o fim, irmãos. Como está escrito. Você está chateado que eu estou lendo muita Bíblia, irmãos? Não está não, né? Graças a Deus. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama. Deus chama. Deus chama a existência. Eu acho que a única coisa que a gente chama, que não precisa falar, é o elevador, né? Você vai lá, aperta o botãozinho. Mas quando você vai chamar alguém, você vai chamar alguma coisa, você fala. Você está entendendo, irmãos? A importância de você falar certo? Minha esposa falou aqui, Provérbios 18, 20 e 21, diz que morte e vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. E Mateus 12 diz que a boca fala, mas a Bíblia também fala que o coração se farta do que produzem os lábios. Você percebe que é uma mão de duas vias? Ou uma via de duas mãos? Você percebe que é uma via de duas mãos?
você fala o que a Bíblia diz. Quando você está falando o que a Bíblia diz, você está enchendo o teu coração da verdade. Quando algo que não é o que a Bíblia diz ao teu respeito, você libera o que teu coração está cheio, aquilo que Deus disse vai ser uma verdade manifesta na sua vida. Só que tem vezes que vai ser necessário que haja perseverança. Você não pode mudar a sua confissão por causa das circunstâncias. O escritor aos Hebreus disse que a gente não deve mudar a nossa confissão. Qual é o tempo para que isso se manifeste na minha vida? Depende, irmãos. Até a hora que a fé chegar, que você liberar com fé, aí vai se manifestar. Tem gente que ouve uma vez e pega. Eu, infelizmente, na maioria das vezes não é assim não. Bom se fosse. Eu tenho que falar e falar e falar. Eu fui criado, irmão, numa família muito íntegra. E o pai e mãe que me ensinaram com correções antigas, mas não eram cristãos. Então eu ouvi muita coisa que não era o que a Bíblia dizia. E eu tive que desconstruir isso na minha mente, irmãos. E não foi fácil. E até hoje, às vezes, eu falo e eu mesmo falo para minha esposa, caramba, parecia meu pai. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Meu pai é uma benção, mas o que ele disse não era. E eu preciso corrigir. Você quer corrigir a rota da sua vida? Corrija a sua maneira de falar. Corrija o que você fala. Corrija o que você semeia com a sua boca. Para você poder colher o que a Bíblia diz. Amém? Agora eu vou falar isso aqui para encerrar, vai passar para o pastor. Lucas 8 fala sobre a passagem que fala sobre as sementes, as terras, cada tipo de terra recebeu uma semente, né? E cada uma produziu um tipo de resultado. No versículo 8, 11, a Bíblia diz assim, ó: este é o sentido da parábola. A semente, aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus é semente. Em 2 Coríntios, capítulo 9, a Bíblia diz que Deus dá semente. Ao que? Deus dá a palavra para nós semearmos. Deus dá semente ao que semeia. Por quê? Porque, irmãos, isso é pesado, mas eu vou falar. Porque a palavra de Deus diz que Deus, eu falei isso que o pastor estava conversando essa semana, Deus não dá pérola aos porcos. Deus não libera a palavra em vão. Eu estou falando com filhos de Deus aqui, irmãos. Com pessoas que dizem ser crentes. E a minha pergunta é, nós cremos em quê, irmãos? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Deus nos dá a palavra para a gente proclamar a verdade, proclamar sobre as situações da nossa vida. E agora pega isso aqui que eu anotei, irmãos. Toda vez que eu libero uma palavra de Deus sobre uma circunstância diversa da minha vida, essa palavra produz uma solução adequada ao problema em questão. Por exemplo, se a circunstância diversa é falta de dinheiro, a palavra liberada ou semeada produzirá provisão financeira. Vou ler de novo para você. Toda vez que eu libero uma palavra de Deus sobre uma circunstância adversa, ou seja, aquilo que a Bíblia não diz ao meu respeito, da minha vida, essa palavra produz uma solução adequada ao problema em questão. Por exemplo, se a circunstância adversa é falta de dinheiro, a palavra liberada ou semeada produzirá provisão financeira. Deixa eu te falar, irmão, você está passando situação financeira difícil agora? Pega a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz ao teu respeito da tua vida financeira e fala o que Jesus fala da sua vida financeira. Eu duvido se Deus não vai mudar o seu cativeiro. Eu duvido se Deus não vai mudar a sua circunstância. Eu sei, tem pessoas aqui que saíram literalmente do fundo do poço falando a palavra. Eu conheço irmão aqui que saiu da situação difícil rindo. E eu participei disso. Eu aprendi, irmãos, que riso é vitória. Quando você olha para uma circunstância adversa e ri dela, você sabia que a Bíblia diz que Jesus ri dos nossos inimigos? Se Deus ri, a Bíblia diz que é para eu imitá-lo, eu vou rir também. Ha. Você sabia que a tua mente, ela não identifica quando você está rindo de verdade ou se você está forçando? Se você começar agora a forçar a rir,
a sua mente vai entender que você está rindo de verdade. Agora, pega isso aqui, irmãos. Você sabia que a alegria é fruto do Espírito? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que independente do que você esteja passando ou sentindo, você tem alegria dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito que produz alegria está dentro de você. A alegria é fruto do Espírito. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Chega num lugar onde todo mundo está rindo. Tu vai ver se você não vai começar a rir também. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aleluia. Pastor, por favor. Que é Deus te usar nesse violão aí. Agora isso aqui, irmãos, eu anotei. Pastor, estou com vontade de vigília. Isso aqui. Amém, ó. Amém, vai ficar até eu ir embora. Isso aqui, irmão, eu anotei de uma pregação que eu ouvi. Eu mandei para Tate um vídeo desse pastor. Essa mensagem que eu mandei para ela, ele não fala isso aqui não. E eu vou dar crédito para ele. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ele falou uma coisa numa pregação dele, e aquilo ali entrou no meu coração. E eu estou procurando perseverar na prática disso aqui. Olha isso aqui, irmãos. O maior cancelador de dívidas. O maior cancelador de dívida é a semente. A semente tem um cancelador de dívida dentro dela. Aleluia. Toda vez que plantamos uma semente no reino de Deus, ela opera diretamente. Fala assim, diretamente. Agora fala com voz de quem crê. Fala assim, ó, diretamente. Aleluia. No lugar da falta, por trás de cada semente, há uma ressurreição. Então, que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa extraordinária, irmãos. Agora eu vou ler de novo para você. Vou ler com voz de crente. Receba com coração de crente. O maior cancelador de dívida é a semente. A semente tem um cancelador de dívida dentro dela. Toda vez que plantamos uma semente no reino de Deus, ela opera diretamente no lugar da falta. Por trás de cada semente há uma ressurreição. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Semear no reino de Deus, semeie sempre, principalmente no tempo de escassez, irmãos. Porque semear no tempo de abundância é molinho. Agora no tempo de escassez eu estou falando, Senhor, Tu és a minha provisão, eu creio, eu não tenho falta de nada, eu recebo a Tua palavra, eu recebo a verdade do Teu reino, eu semeio, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Está aqui a semente, Senhor, no Teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé um pouquinho, irmãos. A gente já vai cear. Mas eu queria que nós ceássemos com essa palavra no coração. Aleluia. Eu queria que essa palavra tivesse encontrado pouso no seu coração. E que você saísse daqui animado com isso. Talvez você tenha vindo para cá arrastado. Como algumas vezes eu também já vim, já fui para vários lugares. Mas eu quero profetizar que nós não vamos sair daqui como entramos. Você não vai sair daqui somente animado, mas você vai sair daqui nessa noite com a sua mente renovada, pensando nas coisas que são do alto, pensando naquilo que Cristo fala sobre você. Aleluia. Vamos cantar um louvor, pastor? Queria que você adorasse a Deus agora, com
todo o teu coração. Catalibas, oroboche, catalabas. Teu nome é grande. Chondore cantalabas, sede cantalabas. E cantarabas, soro, cotoroboche. Você pode levantar as suas mãos assim. Levante suas mãos. Libere-se na presença de Jesus. Deseje a manifestação da presença de Deus. Deseja algo novo. Deseja um vinho novo. Levante suas mãos, adore a Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos e adore a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Levantar as mãos é sinal de rendição e de adoração, sabia? A Bíblia diz para nós levantarmos mãos santas. Eu não sei o porquê você tem dificuldade de levantar suas mãos para adorar o teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, eu oro para que a tua palavra encontre pouso nos nossos corações. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, que é poderosa para produzir resultados, possa, Senhor, encontrar pouso, Senhor, e gerar fé e convicção no coração dos meus irmãos. Que possa produzir cura, provisão, Senhor, libertação, paz sobrenatural, restauração nas casas, Senhor, salvação de filhos, de esposos, de esposa. Possa renovar o dom que há nos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Pai, que a tua graça, que é melhor do que a vida, seja uma verdade manifesta no coração de cada um nesse lugar. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos, porque cremos que a tua palavra é suficiente para nós. A ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração. Aleluia, aleluia. Você recebeu essa palavra, irmãos? Aplauda Jesus por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode declarar assim: glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.